A graça e a paz do Senhor Jesus, pastor Luiz Roberto. Dando continuidade ao nosso estudo do Pentateuco, nós estamos tratando do livro de Gênesis e vamos então falar a respeito desse livro tão maravilhoso que é o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Vamos começar por essa palavra Gênesis. Ela tem a sua origem no grego e significa princípio, significa também começo ou origem, né? Então, no grego, ela tem esses três significados: origem, começo e princípio. No hebraico, a palavra Bereshit, no hebraico significa Bereshit, né? Também é no princípio, tá? Então, no hebraico Bereshit, no princípio, e Gênesis, no grego, origem, começo ou princípio. Esse primeiro livro do Pentateuco, escrito por Moisés, é um relato com uma farta informação da divina bondade do Senhor. E essas informações divinas, elas são informações também consideradas científicas, porque elas também são cientificamente provadas e comprovadas, embora, às vezes, a ciência não dá vazão a isso ou a certa importância que se faz necessária a esse texto, principalmente o texto das coisas do princípio, das coisas do início, das coisas que foram criadas por Deus. Então, é um livro do Pentateuco escrito por Moisés, né? É um livro que relata essa farta informações, é rico em conhecimento que não era cabível aos homens contemporâneos de Moisés. Para se ter uma ideia, todas as informações que são contidas nesse livro, principalmente quando se trata da criação, de toda a criação de Deus, isso é uma informação grandiosa e maravilhosa, uma coisa que a gente não tem uma capacidade humana de entender, né, como realmente isso aconteceu. Mas aconteceu dessa forma. Deus foi criando, Deus foi formando. Então, as coisas surgiram pela palavra do Senhor. E isso vem a ver com muitas coisas, né? O cosmo como um todo, os céus e a terra, tudo que envolve a terra, os seus planetas, os seus astros, né? Então, é uma coisa maravilhosa, espantosa, tá? Que a mente humana, ela não tem uma capacidade lógica profunda, né? Para poder ver, entender tudo isso como foi criado, né? Nós temos algumas teorias científicas, né, que os homens e cientistas trazem para nós, que é a teoria principal é da evolução. A teoria da evolução. Tudo foi evoluindo, tudo foi surgindo, tudo foi acontecendo, né, com as suas evoluções normais ou para eles chamadas de naturais, né? Só que a coisa não funciona bem assim, né? Nós vamos ver relatos dentro da Bíblia que nos impressionam dentro desse Gênesis,
dentro da criação. Tá? Então, nós vamos aprofundar um pouquinho, não muito, mas o necessário para que nós possamos ver a grandeza de Deus. Mas que foi transmitido por inspiração divina. Moisés teve essa inspiração divina para escrever todos os relatos contidos no Gênesis, principalmente na criação. Deus dá um start, né, da sua criação com um princípio, com um começo. Esse princípio, esse começo é o start da criação. E após esse start, então, vem a sequência de tudo que se faria, tudo que Deus ia fazer, tudo que Deus ia contemplar, ele ia acrescentar, ele ia formar, ele ia construir, né? Então, o start foi no princípio. É a primeira palavra que vem ali. Tá? O que aconteceu no princípio? Aí vem a palavra criar. No princípio, criou Deus. O quê? O que Deus criou? Os céus e a terra. Então, vamos lá. No princípio, criou Deus os céus. Uma coisa que nós temos que começar a observar a partir daí é que essa palavra céu não está no singular. A palavra céu está no plural. Deus não criou o céu, mas Deus criou os céus. Então, isso dá a entender que não existe só um céu. Existe mais de um céu. Nós temos um relato do apóstolo Paulo, né, lá em Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 2, que Paulo relata que ele foi elevado ou arrebatado até o terceiro céu. Então ele passou pelo primeiro, passou pelo segundo e chegou ao terceiro céu. Para nós entendermos isso, é uma coisa que a gente tem que ter um pouco de paciência e também dispensar um pouco de conhecimento para poder abraçar essa ideia. O terceiro céu. O que nós podemos entender como o primeiro céu? Eu sempre me baseio em uma coisa bem simples para o nosso entendimento. O primeiro céu é aquilo que os nossos olhos conseguem ver. Então, o que nós vemos? Nós vemos as estrelas, de dia nós vemos o sol, à noite nós vemos a lua. Essa é a visão do primeiro céu. A visão do segundo céu já é uma visão mais distante. Aquela que a olho nu não consegue se ver. Mas se de repente você tem um telescópio, né, de última geração, você vai enxergar muito mais além daquilo que se vê a olho nu. Então, imaginamos ali que ali é o segundo céu. Mas e o terceiro céu? O terceiro céu, ele está inalcançável à nossa visão, tanto natural como tecnológica. É um céu que está muito distante. O Senhor Jesus deixou uma palavra quando ele subiu, ele falou: eu vou vos preparar morada.
Ora, se já havia o primeiro, o segundo, o terceiro céu, como Jesus ia preparar morada? Aonde? No primeiro, no segundo ou no terceiro? Só que uma coisa que nós temos que entender é que Jesus quis dizer que os céus estão em expansão. Ele continua se expandindo. O céu, ele não está totalmente formado, não foi criado e parou ali, não. O céu continua sendo expandido, sendo criado, sendo formado, ele está crescendo. E isso não tem fim. Isso é infinito. Então, as maravilhas de Deus são coisas incontestáveis, ao mesmo tempo, a mente humana talvez não seja capaz de compreender, mas a mente humana, os cientistas sabem que existe muito e muito mais coisas além do que eles já puderam alcançar com a sua visão tecnológica. Tá? E o que de vez em quando aparece? Uma nova nebulosa, uma nova galáxia. Mas isso não estava ali. E como apareceu? E qual a distância dessas galáxias, dessas nebulosas? Milhões e milhões de anos-luz. Então, são coisas que estão sendo criadas, outras já estão criadas, mas que só apareceram em determinado momento. Então, nós vamos ver que a expansão, por isso que o céu é chamado de expansão. Os céus é uma expansão. Ele está cada vez mais se expandindo. E isso não tem limite. Tá? Nós somos menos que uma gota no oceano. Tá? Porque a coisa é tremenda, é enorme. Então, nós vamos ver essa questão dos céus. Tá? 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Nós vamos acompanhar essa leitura. Primeiro livro de Reis, capítulo 8, verso 27. Fala assim: mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus, e até o céu dos céus, não te pode conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Essa palavra está dentro de uma oração feita pelo rei Salomão, quando ele, está no seu coração falando para o Senhor do templo, da casa que seria construída, que estava em construção para o Senhor. Salomão vê a grandeza de Deus, que não seria possível couber dentro do templo que estava sendo feito. Então ele tinha ciência que nem o céu dos céus caberia a grandeza, a glória de Deus. Então Salomão, ele já tinha um conhecimento científico de que os céus estavam em expansão. Salomão era um sábio, todos nós sabemos disso. E ele
se aprofundou em várias ciências. E uma das ciências que ele se aprofundou era a astronomia. E quando Salomão estudou astronomia, ele viu que existia céus. E quando ele fala céu dos céus, ele está falando assim, um lugar próprio para Deus, aonde Deus habita. Ou isso é o que ele pensava, né? Ele pensava dessa forma. O céu dos céus. Um lugar muito maior do que um céu propriamente dito, tá? Agora nós vamos ver no segundo livro de Crônicas, capítulo 6, verso 21. Capítulo 6, 21. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação, ou seja, dos céus. Ouve e perdoa. Então, Salomão tinha como entendimento que o céu era o lugar de habitação de Deus. O céu era o lugar de habitação do Senhor. Ouve, Senhor, aí do céu, onde tu estás, a nossa súplica, a nossa adoração, aquilo que temos apresentado ao Senhor, lugar da sua habitação. Então, Deus não, no pensamento de Salomão, Deus não por si próprio habitaria em casa feita por mãos humanas, porque ele tinha uma habitação superior, né?